os alunos do 5º ano. Vamos começar hoje mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre uma outra formação instrumental. Nós vamos falar sobre a banda de rock. Dentro desse assunto, nós vamos falar sobre a constituição, sobre o emprego, sobre o vocalista, mas antes nós vamos fazer a correção do nosso exercício. Tá? A primeira questão está pedindo o seguinte: quem dirige a banda de música? A resposta correta é o regente. Tá? A questão 2: quais as classificações dos instrumentos musicais que formam a banda de música? Eu expliquei para vocês que a banda de música ela é formada, na sua totalidade, né, por instrumentos classificados como sopro e percussão. Tá? A questão 3. A banda de música pode tocar de duas formas. A primeira, tá? E a segunda. Então, dentro do espaço aí, o que nós deveríamos colocar? Parada ou em deslocamento, ou andando. Tá? Também está correto. Tá? A questão 4, o que ela está pedindo para a gente relembrar? A banda de música pode ser pontinho, pontinho ou pontinho, pontinho, né? A banda pode ser militar ou pode ser uma banda civil. Tá? E a questão 5, eu pedi para vocês circular os instrumentos que podem ser usados numa banda de música. Então, eu, além de circular, para destacar melhor para vocês verem, eu iluminei. E só uma observação, que tem um instrumento aqui do lado da trompa, em cima da harpa, que é o prato. Só que o prato aí está num formato da bateria, né? Quando ele é tocado na banda, o prateleiro ele segura, né, um em cada mão e faz chocar um contra o outro. Não tem essa arrumação aqui em forma de pedal, que é a bateria apropriada para conjunto. Mas está correto quem marcou essa daí também. Tá? Então nós temos a trompa, o clarinete, o trompete, as duas formas de tambor. Nós temos o saxofone e a corneta, tá? Que também faz parte da banda. Joia? Bem, eu vou começar o nosso tema de hoje fazendo uma pergunta. Você sabe o que é uma banda de rock? Para responder essa pergunta, então eu vou começar falando que a banda de rock é um conjunto de música popular, um grupo de música popular que executa o gênero musical rock. Esse gênero musical ele surgiu na década de 50 nos Estados Unidos e depois disso ele ganhou o mundo. E segundo a história, tá, da música do rock, né, atribui-se a invenção desse gênero musical a um cantor chamado Elvis Presley. Ele é considerado o pai do rock. Tá? E o John Lennon, que é um dos componentes foi um dos componentes de uma banda de rock da Inglaterra chamada os Beatles, ele foi um dos que reconheceu isso quando ele, num evento, ele falou que antes de Elvis não havia nada, ou seja, não havia o rock. Né? E eu coloquei uma foto dos Beatles, né, a banda deles, para falar da formação básica. Tá? A banda de rock ela é formada por guitarra, pode ser duas guitarras ou uma, né? O baixo e a bateria. Eu gostaria de falar para vocês que essa é a formação básica, os instrumentos que não podem faltar. Mas é comum as bandas hoje, tão sofisticadas, e elas têm outros instrumentos em acréscimos a esse. Pode ter o teclado, pode ter instrumentos de sopro, pode ter o sintetizador, que é um instrumento eletrônico, mas o que não pode faltar é esses 3 instrumentos aí, tá? E a quantidade também pode variar. Eu coloquei para ilustrar a nossa aula ali o logotipo da banda dos Beatles, né? Por que eu coloquei essa banda? Uma banda muito famosa, tá?
e que encerrou as atividades dela na década de 70. E esse ano está sendo relembrado como 50 anos do encerramento da atividade da banda dos Beatles, né? Quanto à formação, a formação também pode variar, o número de componentes de uma banda de rock pode variar. Nós temos aí a banda brasileira formada pela cantora Pitty, né, junto com o guitarrista Martin, e eles estão fazendo um projeto que só é os dois músicos para produzir a obra deles. E nós temos uma banda chamada Titãs, né, está em atividade até hoje, e ela começou iniciou sua carreira com 9 integrantes. Por questões diversas, cada um resolveu seguir o seu caminho, carreira solo, e o mais curioso disso é que todos os ex-integrantes dessa banda, essa banda hoje tem apenas 4 integrantes, todos os outros seguiram seus caminhos dentro da arte dos sons e obtiveram sucesso, obtiveram êxito na sua vida como músico, né? Bem, outra coisa que é muito importante vocês saberem, tá, que a guitarra é o instrumento principal de uma banda de rock. Mas por quê? Por que a guitarra é o principal instrumento de uma banda de rock? Por sua atuação nesse gênero musical, pois na maior parte do fazer musical atua como responsável pela parte melódica, seja por meio do dedilhado, dos acordes ou participação em destaque por meio de solo. É muito comum as bandas de rock elas destinarem uma parte de música para a guitarra fazer como solista, aquele destaque que fica só o instrumento e sem ninguém cantando, a gente chama de solo. Tá? E uma outra pessoa também que é muito importante na constituição da banda do rock é o vocalista. O que é o vocalista? O vocalista é um integrante da banda de rock que ele canta. Tá? Então ele é chamado de vocalista. Na verdade, ele tem uma distinção, ele tem uma diferença entre o cantor e o vocalista. Porque o vocalista ele cumpre um papel de liderar a parte musical. Ele é responsável pela a projeção do perfil da banda. Então ele tem todo um trabalho de se aproximar do público, falar sobre a música dele. Não é só cantar, ele tem que ser um comunicador também com o público dele, porque é por intermédio do canto dele, da fala dele, que vai passar um perfil e ganhar o terreno musical aí, né? Bem, então relembrando a nossa aula hoje, que a gente falou sobre a banda de rock, né? É um grupo de música popular que executa o gênero musical rock. Surgiu na década de 50 nos Estados Unidos e daí espalhou, ganhando o mundo todo. A sua constituição instrumental básica, tá, é guitarra, baixo, podendo ter outros instrumentos, guitarra, baixo e bateria, né? A sua formação quanto ao número de componentes pode variar. O principal instrumento é a guitarra e geralmente possui um vocalista, que é o cantor que está à frente da banda e pode ser um dos instrumentos ou um músico dedicado exclusivamente a cantar. Por hoje é só, a nossa aula fica por aqui e até a próxima aula. Um abraço para vocês.